Bom dia, amados. Por gentileza, vamos abrir em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, está ali no Novo Testamento. É uma carta pequena, 5 capítulos, 6. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós temos estudado nessa carta. Semana passada, que palavra que nós ouvimos, né, amados? A respeito ali dos dons ministeriais. E hoje nós vamos continuar no capítulo 4. E o Senhor tem algo muito especial para ministrar aos nossos corações nessa manhã. Eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma forma. Amém? Você recebe? Amém. Então, você que achou, coloque-se de pé, por gentileza. Vamos ler um pequeno trecho de pé, depois a gente vai seguindo. A partir do verso 17. Então, Efésios capítulo 4, versículo 17. A gente vai ler juntos do 17 ao 19, tá? Diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, né? Tem versões que falam como os pagãos, como os incrédulos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Amém. Pode sentar. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença novamente agora, Senhor, desejando, Senhor, reconhecendo a nossa necessidade da operação do Teu Espírito nos nossos corações. Renova a nossa mente nessa manhã, Senhor. Renova-nos, Senhor. Transforma-nos de acordo com a verdade da Tua palavra, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal do berçário, tá me ouvindo? Tá bom o som aí para vocês, queridos? Que bom, que bênção. Quando não tiver, vocês precisam pedir para o pessoal arrumar, tá? Às vezes está baixo demais, às vezes está alto demais. Vamos lá, amados. Então, o que acontece aqui? O apóstolo Paulo, ele vai expor para nós duas formas de se viver. Ele vai dizer, olha, tem duas formas, duas maneiras de nós passarmos por essa vida. Tem duas formas da gente conduzir aí a nossa única oportunidade de viver nessa terra. E aí ele vai dizer para nós abandonarmos uma forma e abraçarmos a outra. E a primeira, ele vai dizer que é conforme vivem os gentios ou os pagãos. Quem são essas pessoas? Os incrédulos, aqueles que não conhecem ou aqueles que desprezam a realidade de que há somente um Deus verdadeiro, a quem todos nós um dia prestaremos conta daquilo que nós fizemos, falamos, pensamos, agimos. Então veja que a primeira parte desse texto diz assim: não vivam mais como os gentios. E aí ele começa a explicar
como que vivem os gentios, como que vivem os pagãos. E é interessante, porque aí é aquela provinha, né? Nós podemos aí aproveitar para fazer uma autoanálise. Meu Deus, né? Deixa eu ver com quem que eu estou me parecendo mais. Como que tá, em que lado que está se enquadrando o meu estilo de vida. E aí ele começa a descrever e vai falar assim: eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe, amados, ele vai descrever mais, mas eu quero que você preste atenção que há um padrão aqui. Há um padrão decrescente. Vai falar da mente, depois fala do coração, e então vai falar das atitudes, porque é assim que funciona. Nós agimos conforme nós sentimos, e nós sentimos conforme aquilo que cremos, conforme aquilo que pensamos, conforme aquilo que acreditamos. Então, amados, primeiro começa a falar da mente dos gentios, dos pagãos. Ele fala assim, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Em algumas versões fala dos seus próprios pensamentos. Inutilidade fala, tem versões que vai trazer como vaidade. Vai falar sobre futilidade. Eles vivem de acordo com pensamentos que são vãos, que são vazios. Não tem serventia nenhuma. Olha que interessante. E fala também que eles estão obscurecidos no seu entendimento. Quando descreve a vida dos pagãos, a palavra descreve com cores escuras. Vai falar que eles estão ali na escuridão da sua mente. Olha que terrível. E por que é que eles estão assim? Porque eles estão separados da vida de Deus. Verso 18, né? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Pessoas que levam uma vida alheia de Deus. Alienados da vida que Deus dá. Alienados da presença de Deus. Como se Deus não existisse. Como se a sua palavra não existisse. Como se os seus conselhos não importassem. Pessoas que vivem pelos seus próprios pensamentos. Eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero. Eu faço aquilo que eu julgo ser correto. Eu faço aquilo que eu decido. Eu decido como conduzo a minha vida, né? São pessoas que estão alheias de Deus, separados de Deus. E aí eles descrevem isso, continua dizendo assim, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Você ser ignorante a respeito de algo é você não ter conhecimento a respeito de algo, é você não ter ciência de algo. Então, eles vivem uma realidade que não tem conhecimento de Deus. Não tem ciência de Deus, não leva Deus em consideração. E por quê? Olha como termina esse versículo. Devido ao endurecimento do seu coração. Que terrível essa realidade, meus irmãos. Tem versões que dizem porque fecharam o seu coração para Deus. Essa palavra endurecimento no original, ela descreve quando você quebra um osso e você vai unir esse osso, você vai fazer uma cirurgia, nesse local de união acontece ali um tipo de calcificação que gera um calo. Esse calo, ele é mais duro do que o próprio osso.
quer dizer que o coração das pessoas, ele não era assim duro, mas endureceu. Essa rejeição ao Senhor, essa rejeição às coisas de Deus, vai tornando o coração como um calo, algo duro, difícil de penetrar. Que realidade mais triste, meus irmãos. Como é triste quando as pessoas vão rejeitando o Senhor, quando elas vão fazendo de conta que Deus não existe, que a sua palavra não existe. E aí, eu gostaria de ler também com vocês 2 Coríntios 4, 3 e 4. Eu não passei para o pessoal da mídia, mas eu tenho aqui, eu vou ler. Que as pessoas, quando estão assim, elas chegam num estado muito complicado. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, o pessoal está rápido hoje, hein? Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Por quê? Por que que ele está encoberto? Por que que algumas pessoas não conseguem enxergar a verdade? Veja o verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Tem versões que dizem: se o evangelho está encoberto, para os que perecem é que está encoberto, porque não podem ver. Às vezes não é que nem querem mais, já não podem, de tanto que endureceram o coração. Que o Senhor nos livre deste estado, meus irmãos. Que o Senhor nos livre de chegarmos nesse estado, de estarmos com a nossa mente cauterizada, nossa consciência cauterizada. Isso é muito sério. E aí, queridos, quando você chega nesse estado e você vai viver a vida do jeito que você quiser, isso afeta tudo a seu respeito. Isso vai afetar uma pessoa que vive alheia de Deus, isso vai afetar a sua visão a respeito de si mesmo, o conceito da sua própria identidade. Isso vai afetar a sua visão de mundo, a forma como ela enxerga o mundo, a forma como ela enxerga os relacionamentos e a sua visão de missão, de propósito. Ela não faz ideia do porquê que ela está aqui. Talvez ela ache que está aqui só para dormir, comer, trabalhar, dormir, comer, trabalhar, dormir, comer, trabalhar. Né? Ela perde todo sentido. Vamos continuar. Verso 19. Que mais acontece com essas pessoas que vivem alheias de Deus, na inutilidade, na futilidade dos seus pensamentos, tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Amados, olha só, nós falamos da mente, né? Inutilidade dos pensamentos. Por quê? Porque endureceram o coração e agora parte para as atitudes. Tendo perdido toda a sensibilidade. Sabe o que quer dizer isso, amados? Perdeu todo o senso de saber o que é certo, o que é errado. Perdeu o discernimento, perdeu a preocupação com a moralidade. Isso é correto fazer, isso é honroso, isso é justo. Não sabe mais o que é certo e o que é errado. Perdeu a sensibilidade. Que triste. Perdeu a vergonha, perdeu o pudor.
a gente vê muito isso, né? Hoje a gente percebe muito isso. Que as pessoas, muitas, perderam toda a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Perderam toda a vergonha, já não estão mais nem aí. Porque é decadente, é ladeira abaixo, meus irmãos. E quando você perde toda a sensibilidade, quando você perde a preocupação com o bom senso, com a moralidade, com a justiça, ali diz que elas se entregaram à depravação. Olha que interessante, a NVT diz: vivem em função dos desejos sensuais. A NAA, nova Almeida atualizada, diz: se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Desenfreada. Não há mais freio. Sem freio. A versão Viva diz: se entregaram a práticas impuras, nada os detém. E são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. E a última versão, a NTLH, diz: se entregaram totalmente aos vícios. Não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Amados, que realidade mais triste. Soltaram os freios, já não estão mais nem aí, não tem controle, não tem quem segure. Para quê? Para fazer todo tipo de imoralidade. Se envolver com coisas impuras, coisas imorais, vícios, indecência. Essa é uma realidade muito chocante, mas nós vemos isso cada vez mais crescente na era em que nós vivemos, não é verdade? A gente vê isso. Mas, graças a Deus, pelo verso 20, acompanhem comigo o versículo 20, diz assim: mas, porém, todavia, não, Efésios 4, 20, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Amém. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Amados, Jesus veio para estabelecer um padrão. Jesus veio para nos mostrar como viver. Jesus veio para colocar um freio, para nos dar autocontrole, domínio próprio. Jesus veio para nos ensinar a andar na verdade. Jesus veio para trazer luz onde havia antes escuridão, obscuridade de mente. Onde antes havia trevas, a luz dele veio e dissipou. Agora a gente consegue ver, agora a gente sabe onde pisar, agora a gente sabe por onde andar. Quem está grato por Jesus? Amados, o nosso amado Jesus. Vamos continuar ali, o versículo 22, agora, ele vai nos dar um conselho muito precioso. Ele vai falar para nós trocarmos a nossa forma de viver. Porque antes de Jesus ser o Senhor das nossas vidas, era dessa forma que nós andávamos, na inutilidade dos nossos pensamentos, com base naquilo que nós mesmos achamos. Não importa se a palavra diz que nós
não devemos deixar de congregar. Eu não quero ir, eu não vou. Eu que mando na minha vida, né? Antes era assim, não importava se a palavra dizia para nós fazermos tal coisa, a gente fazia, porque a gente era dono da gente mesmo. Mas agora a gente não é mais assim. Então no versículo 22 ele diz: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Dispam-se. Tem versões que dizem livrem-se. Livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver. A NAA diz: deixe de lado. Vocês percebem que isso é um comando. O Senhor não está dizendo que isso vai ser automático. Que a partir de agora nós só vamos ter vontade de fazer o que é bom, o que é justo, o que é santo. Não, cabe a nós tirarmos, despirmos, deixar de lado. Isso é algo que nós precisamos fazer. Isso é um verbo de ação. Não tem nada de passividade aqui. É algo muito ativo. É nós que precisamos nos despir. Vocês conseguem entender isso, amados? E o versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Esse velho homem, que manda nele mesmo, ele está se corrompendo, ele está se destruindo, ele está se deteriorando, amados. Ele está se pervertendo. E por quê? Pelos desejos enganosos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Desejos enganosos. Gente, nós não podemos viver conforme os nossos desejos. Nós não podemos andar seguindo tudo aquilo que nós desejamos. Por quê? Porque há desejos enganosos. Desejos falsos. Desejos que vendem algo, mas entregam outra coisa. Vocês entendem? Como nós não podemos simplesmente seguir conforme aquilo que a gente tem vontade de fazer. Sabe, queridos, às vezes, desejos vão vender para nós um ganho, mas eles vão nos entregar uma perda. Às vezes, um desejo vai nos vender prazer. Não, faça isso, vai ser bom, vai ser gostoso, vai te dar felicidade. Mas, na verdade, o que ele vai te entregar é vergonha, é culpa, insensibilidade. Vai entregar ócio, imaturidade. Há desejos que vão tentar nos persuadir, dizendo que vão nos entregar liberdade. Mas não tem nada de liberdade. O que eles entregam são prisões, condenação. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que desejamos, amados. Nós não podemos ser refém das nossas vontades. A palavra diz: livrem-se disso, deixem de lado, dispam-se dessa velha natureza. Como que nós fazemos isso? Começa tudo aonde? Na mente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós renovarmos a nossa mente, mudarmos a nossa forma de pensar, né? Pegar um exemplo bem prático assim. Às vezes você tem dificuldade em
se conter com relação, às vezes, à comida, né? A nossa mente diz para a gente não se privar, porque a gente merece, porque a gente, né, vai ser bom para nós, vai ser gostoso, nós precisamos. Mas às vezes, não. Às vezes aquilo vai fazer mal para a gente. Às vezes aquilo vai afetar a nossa saúde. Às vezes aquilo vai nos trazer tristeza. Então a gente precisa renovar. A gente precisa começar a parar de achar que quando a gente está se privando, a gente está sofrendo. A gente não está sofrendo. A gente está mostrando quem manda. E a gente vai colher os frutos desse domínio. Entende? A gente vai se sentir muito melhor. Sabe, amados, o versículo 23 diz assim: para serem renovados no modo de pensar. Então, se dispam, se livrem dessa forma de viver, como vive o velho homem, para que a gente possa ser renovado na nossa forma de pensar. E o versículo 24 diz: e revestir-se do novo homem. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Isso aqui é muito profundo. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, por muitos anos, nós podemos achar que uma vida piedosa é nós nos despirmos do velho homem e não nos vestirmos do novo. Sabe? Quantas vezes a gente ouve os crentes serem descritos como: crente não bebe, crente não fuma, crente não faz, não namora com intimidade antes do casamento, crente não festeja, crente, um monte de coisa que crente não faz. Mas e o que nós fazemos? É disso que nós vamos falar agora. É muito bom porque o apóstolo Paulo ele vai começar a dar alguns exemplos muito práticos. Porque a nossa fé precisa ser prática. Porque se a nossa fé não é prática, nós vivemos como os pagãos. Porque os pagãos é que achavam que o corpo não tinha nada a ver com o espírito. Os pagãos é que achavam que a fé deles poderia ser vivida da seguinte forma: eles iam aos templos, eles levavam seus sacrifícios, eles faziam seus rituais, depois eles voltavam para a sua mesma vida imoral de sempre. Isso é vida de pagão. Quando acha que o espírito está desconectado com o corpo, com a sua vida. Mas nós não somos pagãos, nós somos crentes. Nós somos aqueles que foram vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, veja só. Uma coisa é você abandonar umas práticas. E nós precisamos abandonar. Mas nós também precisamos adotar outras. Vamos agora para esses exemplos práticos que o apóstolo Paulo dá. E eu também quero que você perceba um padrão aqui. Ele sempre vai dar um conselho negativo, vai dizer o que nós não podemos fazer, aquilo que nós devemos abandonar. Aí, ele vai dar um conselho positivo, aquilo que nós devemos começar a fazer. E olha que tremendo. Junto com cada um desses conselhos vem uma base teológica. Por quê? Lembra que começa na mente? Porque nós precisamos entender. Não só repetir como papagaio. Faça isso, não faça aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Não. Ele vai fundamentar ali, trazer uma base teológica para que nós possamos entender. Olha, é por isso que você deixa aquilo e começa a fazer isso. Não é só uma questão de pode, não pode. É uma questão de você compreender que agora nós somos uma nova natureza. Amém, queridos? Então, vamos para esses exemplos práticos. O primeiro diz assim:
Portanto, versículo 25. Cada um de vocês deve, olha o conselho negativo aí, abandonar a mentira. Abandone a mentira. E olha o conselho positivo. Fale a verdade ao seu próximo. E olha a base teológica. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Você faz mal para si mesmo? Você gosta de se enganar? Claro que não, ninguém gosta de se enganar. Então nós devemos abandonar a mentira, abandonar tudo que é falso e sermos verdadeiros, sinceros. Amados, não basta não mentir, precisa começar a falar o que é verdade. Amados, nós fomos chamados, não simplesmente para não mentirmos. Nós recebemos agora a natureza de Cristo. Nós fomos chamados para sermos arautos da verdade, proclamadores da verdade, aqueles que têm uma palavra de esperança, aqueles que têm uma palavra de consolo, aqueles que têm uma palavra de reconciliação. Não é só para fechar a boca para as coisas ruins, é para abrir a boca para falar as verdades eternas de Deus. Você entende? Vamos para o segundo exemplo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha o conselho negativo aí que nós devemos deixar de fazer. Quando ficarmos irados, não pecamos, não pequem. Ele não está aqui, queridos, viver uma utopia dizendo que nós nunca vamos ficar irados ou indignados. Acontece. Né? Vivemos nesse mundo cheio de injustiças, lidando com os nossos próprios defeitos. Eu, às vezes fico triste, indignada comigo mesma. Né? Mas ele está falando, quando isso acontecer, não peque. Não dê vazão à ira. Não dê vazão à fúria. Olha só, o versículo Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado, 6. Tem umas versões que fala humildes, tem versões que fala mansos. Como que está ali? Bem-aventurados. Então não é o 6. Deixa eu pegar aqui. É o 5? Mateus 5,5? Pode colocar ali, irmão, um antes, por favor. Fui eu que mandei errado para vocês. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos. Isso precisa ser a nossa descrição. Ah, crente não fuma, não bebe. Crente é manso. Você viu como os crentes são mansos? Você já percebeu como os cristãos são gentis? Essa tem que ser a nossa descrição. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E Provérbios 14:29 diz: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma exalta a loucura. O que facilmente perde a calma. Então, amados, pecar, ser uma pessoa iracunda quando nós estamos irados, né? Pecar quando nós iramos, sermos pessoas briguentos, pessoas que fazem barraco, pessoas que não levam desaforo para casa, pessoa que, né, a pessoa falou uma coisa, se entrou torto, você já responde. Isso pertence à velha natureza, à velha, à antiga, não à nova. Isso não tem nada a ver com Jesus. Né? Você percebe a transformação
que Deus faz na vida das pessoas. Quando você começa a estudar sobre Moisés, você vê que ele era um homem de ímpeto, assim. Ele, no ímpeto, ele mata um egípcio. Depois você vê ele de novo ali se metendo numa briga. Depois você vê ele lá, junto com umas pastoras de ovelha, defendendo. Você vê que é um homem brigão. Mas aí nada como 40 anos no deserto, né, queridos? Depois mais 40 como pastor de uma congregação no deserto. E aí o Senhor chama ele de amigo de Deus, o homem mais manso da terra. Eu não quero ficar 80 anos no deserto. Você também não, né? Ah, amados, vamos nos despir, sabe? Quando você estiver de novo nesse momento que te tira a paciência, que traz uma indignação, que esquenta o peito, lembra dessa palavra e diz: é aqui que mora o perigo. É aqui que agora eu preciso reagir diferente, porque eu não sou mais aquela pessoa. É aqui agora que eu preciso respira. Respira fundo, respira, não grita, né? A palavra diz assim, virei a página, mas diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí o conselho positivo: apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Olha que interessante esse texto, antes que o sol se ponha. Não precisa ser na hora. Queridos, dá um tempo. Tá nervoso? Diz assim, me dá um tempinho. Vou lá tomar uma água. Eu não lembro quem, tinha um casal, pastor Skip, né? Pastor Skip e pastora Deb, falaram que eles têm essa tática, essa estratégia. Quando eles estão conversando com alguma coisa, que eles estão discordando e o negócio começa a ficar quente, eles dizem, preciso tomar uma água, preciso tomar uma água. Eles correm lá, pegam uma água, tomam uma água, toma uma garrafa d'água, às vezes toma um galão d'água, né, gente? Você vai tomar um banho. Faça o que você precisar, amados, né? Mas calma. Às vezes a gente realmente está num momento que não é hora de decidir nada, sabe? Você tem até o pôr do sol. Olha que interessante. Você tem um tempo, dê um tempo para você se acalmar, para acalmar o outro. E agora veja que vem aí agora a base teológica. Por quê? Não deem lugar ao diabo. Quer ver um cenário convidativo para as trevas? É um cenário de exaltação, de fúria, sabe? De palavras ofensivas. Já vai se cercando. Não. Quando você lembrar, quando você estiver num momento, lembre que você está num lugar de perigo. Que dependendo de como você vai conduzir a conversa, você pode atrair demônios, a presença de coisas ruins. Nós não queremos isso, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos transbordar vida de Deus em nós. Nós não queremos que as trevas cheguem nem perto. Então é por isso, amados, que nós precisamos apaziguar a nossa ira. Quem está entendendo? Amém. Aí, amados, o próximo conselho diz assim: o que furtava, não furte mais. É o conselho negativo. Não furte mais, pare de fazer isso. E o positivo: agora trabalhe. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. E agora vem a base teológica: para que você tenha com quem repartir, ou para que você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabe, queridos, termos o perfil de uma pessoa aproveitadora, de uma pessoa exploradora, que quer tirar vantagem em tudo, que se acha esperto porque se aproveitou do outro.
Isso não combina mais conosco. Isso não é mais parte da natureza do Espírito de Cristo. Não. Nós aprendemos com Cristo que melhor é dar do que receber. Nós aprendemos com Cristo que melhor é repartir, é compartilhar. Sabe? Nós queremos tanto as bênçãos de Deus, né? Quantas vezes diz, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Deus me abençoa, eu quero a bênção de Deus. Sabe o que nós precisamos começar a clamar para sermos? Senhor, eu quero ser um abençoador. Eu quero ser um abençoador, Senhor. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas pela minha presença na minha casa. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas pela minha presença no meu trabalho. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas onde eu estiver. Que elas desfrutem da sabedoria que vai fluir de mim através do Teu Espírito. Que elas desfrutem, Senhor, de um espírito manso. Que elas desfrutem de conselhos celestiais, Senhor, quando eu estiver perto de pessoas. Que eu seja um abençoador. Quem quer ser um abençoador? Amém, amados. Nós fomos abençoados para abençoarmos. Amém? Então agora, amados, nós não trabalhamos mais somente para nós, mas nós trabalhamos para repartir. Queridos, a folga, ser folgado, não combina mais com a gente, entende? Você se aproveitar das pessoas. Lá em casa a gente está sempre brigando, o Edu e eu, por causa da louça na pia. Porque eu quero lavar para não deixar trabalho para ele, e ele quer lavar para não deixar trabalho para mim. E é verdade. E é verdade, amados. Olha que bênção. Olha que bênção. Você imagina que bênção essa discussão em casa. Não, mãe, não precisa varrer. Eu já vou varrer. Não, eu vou varrer. Não, eu já estou indo. Mãe, não precisa arrumar o meu quarto. Não precisa. Isso é avivamento, amados. Isso é a nova natureza se manifestando. Entende? É a nova natureza de Cristo. Aquele que alivia o fardo. Você precisa pensar nisso. Quando o conselho que diz agora trabalhe para repartir, você reparte não só os teus recursos. Você reparte a tua energia. Você reparte o teu tempo. Você diz, eu tenho tanto tempo de folga. Os meus pais estão sempre tão atarefados. Vou compartilhar com eles um pouco de um tempo de folga. Então, vou fazer mais aqui. Aí, a gente equilibra e todo mundo consegue descansar. Você entende como que funciona? É tão triste quando a gente senta para conversar. Às vezes, é disputa de casal. Ele não faz isso, ela não faz isso. Cada um pensando só em si. Sabe, amados? Não pode ser assim. Cristo foi aquele que se doou. Foi aquele que se entregou. Foi aquele que serviu. Nós precisamos ser esposas. Nós precisamos aliviar para os nossos maridos. Maridos, aliviem para as vossas esposas. Filhos, aliviem para os pais. Eu não preciso pedir para os pais aliviarem para vocês, porque é muito raro o pai que não alivia para o filho. Mas os jovens precisam muito manifestar essa nova natureza, sabe? Mãe, você cozinha tanto. Deixa que hoje eu vou cozinhar. Deixa que hoje eu vou fazer, sabe? Amém, amados? Essa é a nossa nova natureza. Mais um conselho, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas, o negativo está ali, né? Não saia nenhuma palavra torpe. E o positivo,
apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E agora vem a base teológica. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meus amados, esse texto diz que é possível entristecermos o Santo Espírito de Deus. Diz, não entristeçam. Sabe quando usa a boca para ferir? Quantos de nós somos responsáveis por denegrir, somos responsáveis pela baixa autoestima dos nossos próprios filhos e cônjuges? Depois você não sabe porque a pessoa é tão segura, ela se sente tão incapaz de fazer as coisas, né? De tanto ouvir. Você não consegue, você nunca faz direito. Você é assim mesmo, sempre foi. Como você está gordo, como você está magro, como você não sei o quê. E aí depois você não sabe porque a pessoa não quer namorar. De tanto que você já, né? E fala de um defeito, e fala do outro, e fala do outro. Nós precisamos nos despir, deixar isso de lado, se afastar disso. Isso não faz mais parte de nós. Sabe, amados, há pessoas que têm um espírito extremamente crítico. Tudo ela precisa falar alguma coisa negativa. Nossa, que evento lindo, né? Sim, foi lindo. Pena que... E daí lá vem, né? Nossa, o pessoal estava tão feliz, né? Tava. Pena fulana aqui, né? Pena que... Não vamos ser assim, amados. Sabe, vai muito além de nós não falarmos palavrão. Nós, ao invés de sermos essas pessoas, nós precisamos nos transformar naqueles que elogiam, sabe? Naqueles que levantam, naqueles que encorajam, naqueles que aplaudem, naqueles que honram, naqueles que olham, você viu que lindo que o irmão fez, você viu a fulana, como estava bonita, você viu a irmã lá, você viu o irmãozinho, sabe? Ser aqueles que promovem as coisas boas. Amém, queridos? Que sejamos esses, que trazem ânimo, graça. Queridos, nós somos o povo do livro, o povo da sabedoria. Usemos a nossa boca para conselhos divinos, para pureza, para encorajar. Às vezes o irmão está lá meio desanimadinho, e você diz, irmão, eu sei como é que é, às vezes também não consigo. Não, amados, você vai conseguir, irmão. Não, levanta, você vai conseguir. É o Espírito de Deus que se move em você, né? Não é que o poder está em nós, nós conseguimos, não é por nós nós não conseguimos nada. Pó, sabe para que você usa pó? Pó só atrapalha, amados. Nós somos feitos de pó. O que faz diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E é por Ele que nós conseguimos. Você entende? Às vezes você pode estar ouvindo alguma coisa e dizer, isso é muito difícil. É. Mas não para o Espírito de Deus que habita em nós. Porque essa é a essência dEle. Amém? E o último conselho diz, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Essa é a parte negativa, né? Livrem-se. E o que nós devemos fazer? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. E a base teológica? Assim como Deus os perdoou em Cristo. Amados, quanta gente rancorosa, amargurada, que fica anos sem falar com um familiar, com um pai, com um filho, com um vizinho, com fulano.
sabe? Porque fica guardando, fez aquilo para mim, fez aquilo para minha família. Isso não combina mais com nós, amados. Ressentimento, inimizade não combina mais conosco. Nós agora somos aqueles promotores do perdão. Sabe, entristece o Espírito Santo, tudo isso. Por quê? Porque vai na contramão daquilo que é a missão dele, que é a reconciliação. A reconciliação. Então, porque nós fomos reconciliados com Deus, quando nós merecíamos condenação, e acredite, todos nós merecíamos condenação, mas o Senhor nos reconciliou com Deus. Então hoje nós somos os promotores dessa reconciliação, agentes. Nós somos aqueles que não vamos ficar conformados com uma inimizade. Não, nós precisamos consertar isso aqui. Não, nós precisamos resolver isso. Por quê? Porque nós temos consciência do tamanho do perdão que nós recebemos. Então, como que nós vamos reter, amados? Não, nós vamos ser os propagadores. Amém, queridos? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sejamos aqueles que unem, aqueles que oferecem compaixão, misericórdia, perdão. Amados, há muita coisa que nós precisamos nos despir. Quando nós chegamos até o Senhor, tem coisas que não combinam mais com a gente. Então nós vamos abandonar formas de falar, amizades que nós vamos nos afastar, porque não gera nada de bom. A nossa vestimenta vai mudar. Tem grupos de WhatsApp que você vai sair, porque aquilo não combina mais com a tua nova natureza. Há trabalhos que não combinam mais com a nova natureza. Mas nós também precisamos abraçar. Queridos, eu sonho, eu desejo que cada um de nós saiamos daqui hoje, não apenas estimulados a nos despirmos de coisas, mas a nos vestirmos dessa nova natureza, dizendo: eu quero ser essa pessoa que é mansa, eu quero ser essa pessoa que perdoa, eu quero ser essa pessoa que tem palavras, sabe, de sabedoria, palavras de doçura, que tem elogio na boca. Eu quero ser essa pessoa que trabalha para aliviar o fardo do outro. Eu quero ser essa pessoa que abençoa as pessoas só por eu estar perto. Você deseja isso, amados? Eu desejo isso, e eu quero finalizar com o texto de Mateus 5. Mateus 5, 15, 16, diz assim: ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Queridos, glorificar a Deus não é somente dizer glória a Deus, glória a Deus. Olha que texto tremendo, ele está dizendo: quando os outros virem as nossas boas obras, eles vão dar glórias a Deus. Eles vão dizer assim: que bom que Deus colocou essa pessoa lá. Que bom que você tem essa pessoa na tua família. Glória a Deus porque você está lá. Glória a Deus pela tua vida. É isso que esse texto está falando. Filipenses 2 diz que nós devemos brilhar
como estrelas no meio de uma geração perversa. Esse mundo é essa geração, esse lugar escuro, aonde, queridos, nós não podemos esconder a nossa luz, esconder a natureza de Cristo. É ali que nós devemos brilhar, sabe? Não é só deixando de fazer o mal, mas é fazendo o bem. É no trânsito, você para, você deixa o outro passar. Você é aquele que é gentil, aquele que é manso, aquele que oferece, que dá. Amém, amados? Quem deseja ser assim? Eu quero muito ser assim. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. As nossas ações são os frutos. Sabe, amados? Eu aprendi com o pastor Roberto esses dias algo muito interessante. Quando você olha para uma árvore frutífera e você vê o fruto dela, né? Se você vê uma maçã, você sabe que aquela é uma macieira. O fruto é a manifestação visível da natureza invisível daquela árvore. Os nossos frutos são as manifestações visíveis da nossa natureza invisível, que é a nova natureza de Cristo. Por isso que nós podemos fazer isso, porque Ele mora em nós, então é Ele se manifestando através de nós. Vamos orar. Jesus, nós queremos ser motivo para as pessoas glorificarem o Teu nome. Nós queremos, Senhor, revelar a natureza que o Senhor conquistou para nós. Nós queremos viver de acordo com essa nova natureza. Nós queremos ser estas novas criaturas. Nós não queremos apenas abandonar o mal, nós queremos abraçar o bem. Nós queremos colecionar boas atitudes. Nós queremos ser aqueles cuja boca serve para abençoar, para trazer paz, para trazer união, para trazer consolo, para trazer esperança onde há desespero. Oh Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios do Senhor, para que as pessoas vejam o Senhor, para que elas desejem ser como o Senhor é, para que elas desejem essa nova natureza, para que elas, Senhor, sejam alcançadas, para que brilhe a luz da escuridão onde elas estão, Senhor, e assim elas também possam vir para a Tua luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Se você está aqui nessa manhã, antes de nos despedirmos, nesses últimos minutos, foi falado a respeito de despir-se da velha natureza e vestir-se de uma nova natureza. E o primeiro passo para vestir-se dessa nova natureza é aceitar a Jesus como teu único Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, que ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus e que intercede por mim e por você, para que você, neste momento em que está sendo tocado pelo Espírito Santo, possa nascer um desejo no teu coração de se despir dessa velha natureza e ser revestido dessa nova natureza. Então,
Se você nessa manhã deseja fazer uma oração de entrega, dizer a Jesus: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, eu quero começar uma nova jornada de fé contigo. Se você aqui nesta manhã deseja fazer essa oração, eu quero te conduzir nessa oração. Eu gostaria de pedir, se há alguém aqui, levante a sua mão aí onde você está, que deseja fazer essa oração comigo nessa manhã. Levante a mão onde você está. Amém, tem uma mão ali, glória a Deus. Fique com a mão levantada por gentileza. Tem mais alguém? Eu gostaria de pedir por gentileza para que você viesse aqui à frente. Tem mais alguém aqui? Amém, podem vir aqui à frente. Eu gostaria de conduzi-los a essa oração nesse momento. Se mais alguém levantou a mão e eu não consegui vê-lo por causa da iluminação, vem aqui para frente também em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Jesus teve uma vez uma conversa, olhem aqui para mim por gentileza por um instante. Jesus uma vez teve uma conversa com um homem muito sábio. E ele disse a esse homem que era preciso nascer de novo. E este homem, em João, no Evangelho de João, capítulo 3, diz a Jesus: como assim nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nessa manhã, conforme nós vamos orar contigo, é momento de um novo nascimento. Não um nascimento da carne, mas um nascimento do Espírito. Amém? Eu quero então conduzir você nessa oração. Quero convidar você então a fechar os teus olhos mais uma vez. Estava com os olhos fechados, feche os olhos e repita de todo o coração essa oração comigo, enquanto a igreja estende as mãos e intercede por cada um aqui. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu declaro que eu preciso do Senhor. Eu quero nascer de novo. Então eu peço perdão a Ti pelos meus pecados, mas eu peço e clamo por esta nova natureza. Eu Te aceito, Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome, Deus, no livro da vida, para que no dia do juízo final o meu nome esteja ali e eu seja encontrado como aquele que é lavado e protegido pelo sangue de Cristo, que foi vertido na cruz em favor de mim. Eu recebo essa nova identidade e convido o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para entrar no meu coração e fazer morada, para que esta jornada de espiritualidade seja verdadeira, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos orar por esses queridos. Pai amado, nós como igreja oramos e abençoamos, Deus, cada uma dessas vidas que estão aqui nessa manhã, decididos em viverem uma nova realidade na sua vida espiritual. E pedimos, Senhor, para que as Tuas bênçãos os alcance, para que o Teu favor repouse sobre eles e que eles sejam, Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua vida, cheios do Teu agir, que eles saiam daqui transformados para a honra e glória do Teu nome, mesmo que nada mudando, tudo mudando simultaneamente, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, amém. Nós queremos recebê-los como parte dessa família. Recebam um abraço, igreja, venham abraçá-los, venham acolhê-los em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Venham, irmãos, venham abraçá-los, venham abraçá-los, venham abraçá-los. Vamos desenvolver um pouco mais o nosso calor humano. Aleluia. Amém. Você que fez essa oração, siga a Pri, aqui ela está de amarelo, aqui à tua esquerda. Volte aqui, não volte para o seu lugar não, vem aqui. Nós queremos dar um presente a você.
Siga a Priscila aqui, pastor Valdir. Por gentileza, você que fez essa oração neste momento, queremos presenteá-lo com uma Bíblia nessa manhã, em nome de Jesus. Quantos estão cheios da presença de Deus aqui? Quantos amanhã vai tocar o despertador e vai poder aplicar cada palavra que foi ensinada aqui nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar então. Levante suas mãos para o alto, como aquele que agradece um Deus que presenteia. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é presente, é socorro presente em meio à tribulação. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, verdadeiro, real, e o Senhor nos tocou. Obrigado, Senhor. Pedimos para que o Senhor abençoe a nossa entrada, a nossa saída, que o Senhor guarde o nosso rosto, guarde o nosso coração, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e uma semana cheia de Deus.